que ela vai compartilhar conosco aqui. Professora Setu, uma benção, minha irmã. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar o óculos, que senão não enxergo. Enxergo muito bem. Como o pastor Jorge, já comentou, nesse segundo trimestre do ano, os professores da escola bíblica vêm compartilhando essa revista Um por Todos e Todos por Um, revista que fala sobre unidade. E nesse mês de junho, esse assunto também tem sido ministrado no culto de domingo pela manhã. Hoje eu quero compartilhar com vocês a lição de número 7, como o pastor disse, lição escrita por ele. Mas antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa manhã. Amém? Querido e amado Deus, é em Teu nome que nós nos reunimos aqui, é o Seu nome que nós viemos adorar e exaltar. Nós nos reunimos aqui para isto, Senhor. Portanto, fala aos nossos corações. Ó Deus, através da Tua palavra, nos oriente e que nós possamos, ó Deus, refletir a Tua glória onde quer que nós formos, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja nessa manhã através dessa mensagem, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, essa lição, irmãos, de número 7, ela tem o seguinte tema: visando ter o mesmo modo de pensar na igreja. E toda lição, ela tem um texto base. O texto base dessa lição se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10 ao versículo 11, para que vocês possam me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo, 13. Eu falei 11, né? Versículo 13. Eu vou estar aqui lendo pela minha revista. Essa revista ela é maravilhosa. Ela, além de ter a referência, ela tem o texto bíblico. Então, eu vou estar lendo aqui pela nossa revista. Ok? Diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Irmãos, ao estudar essa lição, eu me lembrei de um louvor, que eu creio que a maioria de vocês devem conhecer, que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós. Louvor lindo, né, irmãos? Só que alguns grupos da igreja de Corinto, eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam manifestando o amor que um dia eles haviam recebido de Jesus. E Paulo, ele escreve, aos coríntios, incentivando eles a fazerem isso. Expressar, manifestar, revelar esse amor que um dia eles haviam recebido de Jesus. O apóstolo havia sido informado, por alguns membros da casa de Cloe, que havia briga entre eles. Então, ele escreve, incentivando, encorajando os coríntios a expressarem esse amor, a serem unidos de coração, serem unidos de mente. Ele havia sido informado que havia brigas, havia desavenças, falta de entendimento entre os coríntios, entre alguns grupos da igreja de Corinto. Ele foi informado pelos membros da família de Cloe. A Bíblia ela não fala muito sobre quem foi Cloe. Apenas o que sugere esse versículo aqui. Que ela morava em Éfeso ou em Corinto e que os coríntios respeitavam o que Cloe dizia. Então, ele foi informado pelos membros da família de Cloe, deduraram, que havia brigas ali. E aí o apóstolo escreve,
né, a essa igreja que estava dividida em pelo menos 4 facções. 4 grupos que diziam, eu sou de Paulo. Um grupo dizia, né, o meu grupo é o melhor. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, o meu é que é. Outros diziam, não, é o meu. Né, sou de Cefas. E outros diziam, não, vocês são tudo carnais, estão tudo seguindo a homens. Né, nós somos do grupo espiritual, nós somos o melhor, nós somos de Cristo. A igreja estava dividida em 4 facções, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele pergunta aos irmãos, por acaso Jesus Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Foi Paulo quem morreu? Por acaso eu? Parece que você está meio indignado, apóstolo, né? Por acaso fui eu que morri por vocês? Alguém foi batizado? Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? O batismo, ele identifica, né, o cristão com Jesus. Então, Paulo, ele diz, por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Se nós dermos sequência, né, à leitura bíblica, nós vamos ver que Paulo ele ainda diz assim, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém. Né, para ninguém dizer que foi batizados em meu nome. Né, e depois ele diz, não, exceto, e ele vai citar uns poucos que ele havia batizado. Né, irmãos? Aqui na nossa revista tem uma introdução, e eu gostaria de estar lendo para vocês, a introdução que foi escrita pelo nosso pastor. Ele diz assim, irmãos, quando escreveu a igreja de Corinto, cujo texto nós usamos como fundamento dessa lição, o apóstolo Paulo se dirigiu a uma congregação composta por pessoas de diferentes classes sociais e credos, ricas, pobres, judeus e gentios, que se converteram a Jesus. Uma igreja com tal diversidade pode ter gerado uma dificuldade de relacionamentos, pois cada grupo tinha pensamentos e interesses distintos, trazendo uma instabilidade espiritual, emocional, comportamental à sua membresia. Assim, Paulo foi informado das discussões e situações de divisão existentes na congregação por alguns membros da casa de Cloe, possivelmente membros da igreja de Corinto, com um certo grau de influência, pois o apóstolo considerou aqueles relatos que lhe foram repassados e registrou a orientação à igreja em Corinto. O fato é que aquela carta aponta a uma divisão existente, demonstrando existirem discussões em um nível político partidário, onde cada um defendia o seu candidato. O apóstolo Paulo, ao utilizar a retórica, não se preocupou com respostas ou justificativas, mas conduziu a igreja à reflexão sobre as posturas. O apóstolo levou, né, aqueles grupos a pensar sobre aqueles comportamentos que eles estavam tendo. Né? Aqueles comportamentos a quem eles estavam, né, adotando. Quem eles de fato serviam? Como os irmãos, dentre as distinções encontradas na igreja, poderiam ter unidade? Irmãos, a igreja era composta por pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? E hoje, acontece o mesmo. Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes. O que não pode haver, irmãos, é discordâncias naqueles pontos que são considerados principais, naquelas doutrinas que são consideradas principais, como, por exemplo, né, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não pode haver discordância. Nós temos que ser unânimes. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, temos que ser unânimes. Né? Deve haver concordância. Que Jesus, né, foi assunto aos céus e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar em glória para nos buscar. Devemos, né, ser unânimes, devemos concordar. Mas, no que diz respeito, né, por exemplo, a metodologias, né, meios da gente realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, isso vai surgir discordâncias. Ok? Porque nós somos pessoas diferentes e pensamos diferentes. Então, vai surgir discordâncias. Mas essas discordâncias, elas devem ser sempre trazidas com amor. Né? Por exemplo, no que diz respeito a essas situações, as situações que são secundárias, né? O Ministério de Ensino está preparando aí, para a semana que vem, né? Uma série de conferências. Nós vamos estar falando sobre a segunda vinda de Jesus. E como vai ser o formato? Aí um professor, a gente faz aquela reunião, um professor dá uma opinião, um outro professor dá uma outra opinião.
né? Nós conversamos. Então, naquilo, irmãos, que é fundamental, que é doutrina fundamental, nós temos que ser unânimes. Mas aquilo que é secundário, que diz respeito a metodologias, nós devemos conversar, dialogar. Não é conversando que a gente se entende? Nós temos que conversar, pedir sabedoria ao Senhor, né? Atentar para o que a palavra de Deus nos orienta. Então, deve ser assim. Amém? O ponto 1, aqui vou colocar como ponto 1 da nossa mensagem, né? O pastor colocou assim, unidade, a fórmula do sucesso na evangelização. Unidade, a fórmula do sucesso na evangelização. Irmãos, né, vocês querem ter um bom resultado na evangelização? Um bom resultado quando vocês vão falar de Jesus para alguém, para falar de Jesus para sua família? Unidade é o meio. Unidade é o caminho. Você quer pregar, você quer, né, alcançar esse bom resultado, esse sucesso, o caminho, unidade. Amém? Tem uma referência no livro de João, né, que está aqui na nossa revista, João capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23, para que vocês possam me acompanhar. Vai estar ali passando também na multimídia, né? Diz assim, ó, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Irmãos, a nossa unidade é o maior testemunho que nós podemos dar de Jesus. A nossa unidade, né, ela expressa o amor de Deus. O nosso pastor, ele escreve, ó, a unidade da igreja é o melhor método de evangelização que nós podemos ter. E a oração de Jesus, ela é muito clara. Podemos até mesmo inventar métodos e fórmulas variados para a gente ganhar vidas para o reino. Mas a unidade que é demonstrada pela igreja nunca será superada. Essa unidade nunca pode ser vencida, irmãos. Através da nossa unidade, nós expressamos para o mundo o amor de Deus. O mundo precisa olhar para nós e ver a nossa unidade para entender como o amor de Deus, ele é verdadeiro. Eles precisam ver esse amor em nós, irmãos, para que eles possam entender que o amor de Deus, ele é verdadeiro. E aí ele continua. A igreja primitiva, em que pesem as perseguições, ela cresceu, pois não apenas pregavam, mas demonstravam uma união, ao ponto de Lucas registrar: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está lá em Atos 2, no versículo 44. Então, irmãos, a igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, ela crescia, ela aumentava em número. Lucas diz que todos eles estavam ali juntos e tinham tudo em comum, porque eles não só anunciavam a mensagem, não só anunciavam a palavra de Deus, mas eles viviam, eles demonstravam esse amor, eles revelavam esse amor. Aqueles que tinham bens, eles vendiam, traziam, colocavam aos pés, do apóstolo. Quando uma carência física, uma carência espiritual chegava ao conhecimento da igreja, uma ação era realizada para que aquele problema fosse resolvido. Então, os apóstolos, a igreja primitiva, eles demonstravam o seu amor. Os cristãos, da igreja primitiva, demonstravam o seu amor pela doação deles mesmos, como um sacrifício ao Senhor. Eles se doavam, eles cuidavam uns dos outros, eles revelavam esse amor, de Jesus, uns pelos outros. E continua, o pastor, ele diz assim, ele escreve, ao conquistar a simpatia de todo o povo, Deus aumentava em número os que iam sendo salvos. A igreja, ela desfrutava de uma boa impressão, irmãos?
ela conquistou uma boa impressão por causa desse comportamento, né? E o Senhor, através disso, ia aumentando o número daqueles que iam sendo salvos. Porque as pessoas olhavam e eles viam o cuidado que uns tinham para com os outros, o amor que um tinha para com os outros. E aí, né, a igreja crescia. O Senhor ia aumentando o número daqueles que iam sendo salvos. E o nosso pastor escreve assim, olha, a fórmula, portanto, é simples. Ela é eficaz, irmãos, né? Ela é ideal para a gente alcançar um bom resultado. E ele escreve, ela é eficaz, é perseverar na sã doutrina, é manter a comunhão entre os irmãos, orar uns pelos outros, é socorrer os irmãos em suas necessidades. Se a igreja atual insistir em novas estratégias ou usar fórmulas baseadas em experiências diversas, até pode obter um resultado durante algum tempo. Mas depois vai precisar de uma outra fórmula para substituir a anterior, né? Mas a igreja, quando ela é unida e baseada na palavra de Deus, naquilo que ensina a palavra de Deus, ela enfrenta as tempestades, mas ela se mantém firme, né? Ela se mantém, ela permanece em sua solidez, em sua força, né? O ponto 3, irmãos, ponto 3 aí, no caso seria o 2, né? A unidade na igreja gera saúde em seus membros, né? Colossenses 3, no verso 12 ao 14, diz assim, irmãos. Colossenses 3, né, para que vocês possam acompanhar, no verso 12 a 14, né, falando sobre a unidade na igreja, que ela gera, né, esse bem-estar, ela gera saúde, né, em seus membros. Aí diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, né, da perfeição. Então, irmãos, como eleitos de Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele chama todas as pessoas à salvação. Convite à salvação está disponível a todas as pessoas. Agora, aquelas que aceitam esse convite são os eleitos de Deus. Você aqui que aceitou Jesus como seu Salvador, como Senhor, você é eleito de Deus desde a fundação do mundo, irmãos. Vocês são eleitos de Deus desde a fundação do mundo, né? E assim como o nosso Senhor, Ele é santo, irmãos, nós também, que somos amados pelo Pai, devemos possuir as mesmas características, devemos nos revestir, amados, das mesmas qualidades, das mesmas características que o nosso Senhor tem, né? E Ele diz, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoem também uns aos outros. Então, nós devemos nos revestir das mesmas características, né, do nosso Senhor. Voltando aqui para a nossa revista, eu costumo em sala ler, pastor. Eu costumo ler toda a revista, né, irmãos? Sei que alguns não fazem, né, não leem, comentam, né, apenas, mas eu gosto de ler. E aqui o nosso pastor, ele escreveu assim, ó, o apóstolo Paulo, ele se mostrou preocupado com a saúde espiritual da igreja coríntia. E ao ser informado das desavenças, né, irmãos, daquela falta de entendimento que estava acontecendo ali entre aqueles grupos, por conta de preferência entre líderes, ele afirmou que a igreja precisa de estar de acordo nas palavras e nas ações em um só propósito, visando ter o mesmo modo de pensar e agir. É importante destacar que a preocupação de Paulo com a saúde espiritual dos membros não foi exclusividade da igreja de Corinto. Na carta à igreja de Colossos, ele também falou dessa necessidade de haver perdão, né, estando ligados pelo elo perfeito do amor. Na sala, quando eu compartilhei essa lição, eu fiz a seguinte pergunta, irmãos. Vocês acham que hoje ainda existem preferências por líderes na igreja? A resposta foi unânime. Todos concordaram que sim, né? Todos concordaram que sim.
Irmãos, não há problema no que diz respeito a você de você ter uma pessoa como um referencial. Não há problema nisso. Principalmente os novos convertidos, eles precisam, muitas das vezes, de referenciais. Não há problema quanto a isso. Ok? O problema é quando isso vem, fugiu aqui a palavra, que isso vem impactar ou isso vem a causar dano à nossa unidade. O que não pode é a nossa unidade ser comprometida. Ok, irmãos? Os membros da casa de Cloe, eles relataram ao apóstolo como aquela divisão estava trazendo um desgaste. Aquela divisão estava enfraquecendo a saúde espiritual da igreja. E por isso Paulo escreve sobre a necessidade da busca pelo equilíbrio. Nós devemos buscar, irmãos, esse equilíbrio. Nós devemos buscar a harmonia. Nós devemos buscar a paz. Amém? Onde a unidade, amém, irmãos, se demonstra como sendo um valor inegociável e dispensável na igreja. Hein? Muitos senhores ao invés de um só Senhor. Próximo ponto aí. Muitos senhores ao invés de um só Senhor. E o texto está lá no livro de 1 Timóteo 2, no versículo 5 ao versículo 8. Para que vocês possam acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Em algumas versões diz sem ira nem contendas. Então, Paulo ele foi chamado não só para pregar o evangelho aos gentios, mas para guiá-los ao seu crescimento na verdade. E ele diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, e nem animosidade. Levantando mãos santas é uma forma hebraica de orar, irmãos. A oração bíblica, ela deve ser feita com a vida e com o coração limpos. Tá? Sem ira, sem contenda. Contenda é você pensar de forma contrária. É você carrega assim a ideia de discussão. Então toda oração, ela deve ser feita sem qualquer ressentimento, sem qualquer discussão entre aqueles que estão ali orando, irmãos. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus em quem se encontra a salvação. E há só um caminho que leva para Deus, que é por meio do mediador, que é Jesus Cristo. Então, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, na igreja coríntios, os discursos a dividiam em 4 grupos. Alguns levantavam a bandeira do partido de Paulo e até a do partido de Cristo. Uns diziam: eu sou de Paulo. Paulo desbravador. Paulo, fundador de igreja. Aí outros diziam assim: não, eu sou de Apolo. Apolo, a Bíblia diz no livro de Atos que ele era eloquente e poderoso nas palavras. Apolo, aqueles que diziam de Apolo devia ser aquele grupo que gostava de ouvir aquelas mensagens, excelentes, de uma oratória assim, excepcional. Esses diziam assim: nós somos de Apolo. E outros diziam assim: não, sou de Cefas. Cefas é Pedro, Sou de Cefas. Pedro em um dia só, 3.000 se converteram? Vocês quantas mensagens precisam pregar para conseguir isso, Nós somos do grupo de Apolo, não, de Pedro. E havia essa: não, vocês estão tudo carnais. Tinha um outro grupo: vocês são tudo carnais, estão tudo seguindo a homens. Nosso grupo que é o melhor. Nós somos o grupo dos espirituais, grupo de Cristo.
né? Só que ser desse grupo dos espirituais aqui, irmãos, não era uma coisa legal, não. Era aquele grupo daqueles que se achavam melhor do que os outros, que haviam recebido uma revelação maior do que a dos outros. Então, nesse contexto aqui, né, fazer parte do grupo dos de Cristo não era algo positivo. Tá? Nesse contexto aqui. Então, Paulo chama eles a refletirem sobre os seus comportamentos, como eu disse, né? Faz eles pensarem. Então, havia esses discursos que dividiam a igreja em 4 grupos. Uns levantavam a bandeira de Paulo, né, e até a bandeira de Cristo. Então, vale ressaltar que as opiniões divergentes no sistema democrático republicano fazem parte do nosso processo de organização da sociedade. Todavia, na Igreja de Jesus, não há lugar para esses discursos, né, políticos partidários. Como cidadãos cristãos, o nosso posicionamento é legítimo, na medida em que não impacte na unidade da igreja, né? Referenciais podemos ter, né? Mas isso não pode impactar na unidade, né, da igreja. Porque isso demonstra 2 coisas, irmãos. Infantilidade. Quando eu falei assim, eu sou desse grupo, meu grupo é o melhor, eu sou desse outro, o meu é que é. Não, eu sou O que isso demonstra? Infantilidade, carnalidade. Então é isso que demonstrava, que estava demonstrando. E a gente ainda hoje, né, se depara com esse tipo de comportamento, que não é o que o Senhor nos ensina. Unidade, acima das divisões. Né, o próximo ponto que eu quero estar, né, comentando com vocês, né? Que ele tem um louvor que diz que por mais que as trevas militem, né, e nos tentem separar, nós temos que estar com os nossos olhos em Cristo, né? E andarmos unidos. Né? Próximo ponto, unidade acima das divisões. Mateus, né, 12, 25. Diz assim, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, reino, cidade, até mesmo família, não podem, né, continuar existindo se estiverem divididas. Amém? Unidade acima das divisões. Nós precisamos, né, ter entendimento de que nós somos um povo especial de Deus. Nós somos um povo especial e tem uma missão especial. Então nós precisamos desse entendimento. Né? Porque passaram 2000 anos, irmãos. 2000 anos. E nós vivemos dias parecidos com os apresentados pela igreja de Corinto. Pessoas e grupos buscando holofotes. Pessoas querendo estar em posições de destaque. Se achando mais importantes que as demais. Colocando-se em patamares superiores aos dos outros. E isso se reflete em ministérios, disputando quem atrai mais espectadores. Demonstrando muitas vezes que não estão preocupados em cumprir a missão primaz da igreja, que é de pregar, né, a palavra de Deus e é de fazer discípulos, mas demonstrar superioridade sobre os seus irmãos. Então, irmãos, nós somos um povo especial, mas nós temos uma missão especial, que é pregar a palavra de Deus, é ensinar, né, as pessoas a guardarem todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Então, nós temos essa missão, é fazer discípulos. E isso nós vamos estar aí com os nossos exemplos. Nós devemos buscar isso através do nosso próprio exemplo, nosso exemplo de vida. Ok? Então, somos um povo especial com uma missão especial: pregar e fazer discípulos. Amém? Para a gente concluir a nossa revista, nossa conclusão, ela diz, tem uma referência lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Botei, né? Não, né? É 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7. Ok? Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a versículo 7. E vocês se tornarão nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Né? Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Como já disse, né? Todas as pessoas elas precisam de referenciais, precisam,
né, de quem os ensine, de quem os oriente, principalmente os novos convertidos. E Paulo incentivou, né, em alguns momentos, os cristãos a imitarem-no, assim como ele imitava Jesus Cristo. Tá? E nós vemos que todos os escritores, irmãos, do Novo Testamento, eles conduzem os seus leitores às pegadas de Jesus, a seguirem os passos de Jesus. E esse deve ser também o nosso alvo. Esse deve ser também o nosso, né, propósito, o nosso objetivo. Né? Levar as pessoas, levar outras pessoas, né, a Cristo por meio do nosso próprio exemplo. Deve ser esse o nosso propósito. Né? Enquanto nós nos concentrarmos, irmãos, em Jesus, nós iremos refletir, né, a sua imagem. Nós iremos refletir a sua imagem para as outras pessoas. Então, nós precisamos, né, nos concentrar nele. O efeito do Evangelho, irmãos, na igreja de Tessalônica, foi tão poderoso, né? O efeito do Evangelho foi tão poderoso na vida dos tessalonicenses, que eles se tornaram exemplos, né? Eles se tornaram exemplos para toda a província da Macedônia. Então, nós devemos atentar para esse exemplo também, atentar, né, em sermos também esse exemplo, trazer pessoas ao Evangelho, trazer pessoas a Cristo através do nosso exemplo. Né? Eles se tornaram um modelo para todos os crentes. Né? Se tornaram um modelo de fé, se tornaram um modelo de obediência à palavra de Deus. Que nós também tenhamos esse alvo. Né? A unidade na igreja, pastor Jorge ele escreveu, é como um volante em um automóvel. Não é um item opcional, mas ele é essencial. É na unidade que a igreja testemunhará Jesus ao mundo. O apóstolo Paulo interrogou a igreja local. Existe a possibilidade de Cristo estar dividido? É possível outro ocupar o seu lugar na obra redentora? Não, irmãos, só Jesus é o cabeça da igreja. Só Jesus, ele é o Senhor. Né? Não há muitos senhores, é só Jesus, ele é o Senhor da igreja. É preciso que toda a igreja busque ter o mesmo propósito, aperfeiçoados nesse amor, no amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. E ele termina assim, parafraseando o lema, um por todos e todos por um, possamos dizer, vivendo para todos os irmãos e todos os irmãos vivendo para Cristo. Amém? E termina que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Para não perder, né, não mudar aqui o hábito, nós sempre fazemos algumas perguntinhas no final, né, para a turma. Então, aqui para a igreja, né? Qual é a fórmula do sucesso na evangelização, irmãos? Para ver se vocês prestaram atenção. Qual é a fórmula de sucesso na evangelização? Unidade, glória a Deus. Né? Uma igreja dividida pode permanecer em Cristo? Não. Amém. Vou chamar o nosso pastor, que escreveu essa maravilhosa lição para estar orando por nós. Amém? Os músicos. Se for possível, a gente cantar esse louvor tão lindo que diz como é precioso, né? Estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Amém? Ora por nós, pastor.